Olá, a gente começa agora mais uma entrevista e o nosso convidado de hoje é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Muito obrigada por essa entrevista, vice-presidente. Quero cumprimentá-la, Débora, e a todos os telespectadores. A gente veio aqui para tirar todas as dúvidas em relação a esse tal de desconto nos carros populares, ônibus, vans, caminhões. Me diga uma coisa, se hoje eu for na concessionária, eu já tenho carro com desconto? Já pode procurar hoje a concessionária, que já está valendo. A medida provisória assinada pelo presidente Lula foi publicada ontem e já está vigorando. Então, o desconto varia de R$ 2.000 a R$ 8.000. Então, o menor desconto é R$ 2.000 para carros até R$ 120 mil. E o maior desconto, R$ 8.000. São 3 critérios, Débora. Um critério é social. Nós queremos que o carro de acesso, aquele carro de 69 mil, 70 e poucos mil, que baixe mais ainda. Então, social, quanto mais barato, maior o desconto. O segundo é ambiental, é eficiência energética. Quanto menos o carro polui, emite particulados, gás carbônico, carbono, enfim, importante. E terceiro, densidade industrial. Uma montadora, 50% é conteúdo nacional. A outra, 90% é conteúdo nacional. Então, você movimenta também a indústria de autopeças. Então, são esses 3 critérios, já está valendo, podem procurar as concessionárias, as indústrias. Então, o governo vai dar um crédito tributário para a montadora. E o preço do carro cairá, então, entre 2 e 8 mil. Na realidade, em muitos casos, vai ser o desconto superior a R$ 10 mil. Por quê? Porque a montadora faz um desconto dela também. Então, você imagine, um carro é 68.900, ele cai para 60.900. Aí a montadora oferece por 59. Então, você vai ter um desconto ainda maior. O senhor sabe que quando, por exemplo, a Petrobras anuncia um desconto no preço do combustível, uma queda no preço do combustível, aí você vai no posto naquele dia e eles falam, não, a gente ainda não baixou, porque o nosso estoque, o tanque que a gente comprou ainda era com o preço antigo. Na montadora não vai acontecer isso? Não, por quê? Porque o carro que está em estoque pode ser vendido com o desconto que vai ter o crédito tributário para a empresa. Então, todo o estoque está incluído na medida provisória. Então, já está valendo. Certo, Já agora está vamos... valendo a partir de já. Às vezes a pessoa pode dizer, olha, eu vendo o meu carrinho usado, quero comprar um novo, mas está faltando um dinheiro. Aí você vai ter financiamento. Banco do Brasil e bancos privados. Então, a rede de bancos também está mobilizada para o financiamento. O financiamento, ele está um pouco caro, né, vice-presidente? O senhor acha que tem perspectiva de diminuir os juros desses financiamentos hoje em dia? Eu acho que o juros chamado futuro, ele já está em queda. O que precisa cair é a taxa Selic, que nós entendemos que com o novo marco fiscal já aprovado na Câmara, que já está no Senado, vai levar o Banco Central a reduzir a taxa Selic. Agora, o juros futuro praticamente já está em queda. E por que dessa medida, Débora? Porque você estava tendo uma paralisação das indústrias. Layoff, férias, demissão, uma paralisação. E então essa é uma medida emergencial, são 500 milhões de reais que o governo está colocando para o crédito tributário, para estimular a venda. Isso garante emprego, preserva o emprego, todo mundo suspendeu os layoffs, as demissões. E, de outro lado, a gente acha que daqui a alguns meses vai normalmente a indústria retomando a sua atividade econômica. Foi incluído também caminhão e ônibus. Ônibus urbano das cidades para trocar por ônibus novos, interurbano e rodoviário. E o caminhão que transporta a riqueza do Brasil. Então, e aí tem um outro dado. Você recebe um crédito que varia de 33 mil a 99 mil reais. Só que
o comprador ou a indústria tem que tirar um caminhão velho com mais de 20 anos da rua e o ônibus velho, porque ele pode chegar a poluir 23 vezes mais. E risco, às vezes não tem freio, problema de trânsito, quebra, polui. Então é um estímulo, a frota estava ficando envelhecida, um estímulo para a renovação de frota. E o proprietário desse caminhão, desse ônibus que tem mais de 20 anos, ele chega, vai comprar, vai ter esse desconto que o senhor falou, que varia entre 33 e 99 mil, é um belo desconto, e ele faz o que com o veículo dele velho? Então, o veículo dele velho, ele vai vender. Então, dentro desse desconto já está incluído o pagamento. Ele vende para quem, no caso? Ele vende para a siderurgia. Para onde vai esse caminhão velho, esse ônibus velho? Nós queremos tirar da rua, pelos riscos, pelos problemas. Ele vai para a reciclagem. Então, o aço vai para a siderurgia, o vidro vai para a indústria de vidro, o pneu vai para a produção de asfalto. Então, você tira o veículo antigo, muito poluente, que quebra, dá problema, acidente. A pessoa recebe para vender esse veículo antigo. O que na prática, Débora, eu acho que vai acontecer? A pessoa que tem um caminhão com 30 anos, ele vai vender, vai receber e vai para o seminovo. Vai comprar um de 10. O de 10 vai para o novo. E você vai movimentar a indústria. O mercado interno, ele responde por 65% do PIB brasileiro. Por isso que o presidente Lula deu um aumento real para o salário mínimo, acima da inflação. Esse dinheirinho a mais movimenta a economia. O imposto de renda, quem ganha até 2.640 está isento, então ajuda um pouquinho mais de renda. O Minha Casa Minha Vida contrata muita gente para poder construir moradia. O projeto são quase 2 milhões de moradias para quem não tem moradia. Então, fortalecer o mercado interno. Posso tirar mais uma dúvida em relação aos caminhões? Pode. Por exemplo, para ter esse desconto de 33 a 99 mil, ele segue também esses mesmos 3 critérios que o senhor já pontuou, certo? Isso. No caso do caminhão, imagine o seguinte, é um caminhão leve, caminhãozinho pequeno, né? Um caminhãozinho leve. Então, o desconto, ele vai ter um crédito tributário de R$ 33.600. Um caminhão gigante, um caminhão carreta, o desconto é maior. O micro-ônibus, o ônibus pequenininho, tem um desconto menor. O ônibus maior tem um desconto maior. E aí, nos dois, carro não, mas no ônibus e no caminhão, você tem que apresentar que você retirou de circulação o velho. Perfeito. E tem o acordo com essas siderúrgicas para realmente receber e ter o dinheiro para comprar esse caminhão velho, esse veículo velho? Sim. E a siderúrgica adora, porque matéria-prima dela é o aço. E a reciclagem, você está evitando de tirar o minério do solo. Então, ambientalmente também é melhor. E elas estão capitalizadas para isso? Assim, o setor siderúrgico está crescendo forte. Por exemplo, a nossa exportação de chamada placa de aço carbono para os Estados Unidos, o Brasil saiu da lista antidumping dos Estados Unidos. Então, vai crescer muito a exportação. E aí o governo não precisou dar nenhum incentivo específico para que elas possam se capitalizar para comprar esses veículos mais antigos, de 20 anos? O que o governo dá é o crédito tributário. Então, carro varia de 2 a 8 mil reais. Caminhão e ônibus de 33, podendo chegar até 99 mil. Porque com esse dinheiro você vai comprar o caminhão velho para tirar de circulação. Com esse dinheiro você vai comprar o ônibus velho. Vai sobrar um dinheiro para você comprar o novo. Perfeito. Essa é a lógica. Perfeito. E são 500 milhões para os carros, 700 milhões para os caminhões, que a frota é muito grande, e 300 milhões para o ônibus. Por que o caminhão e ônibus entrou em crise? Porque a partir deste ano, por decisão do CONAMA lá atrás, precisa ter Euro 6. É um motor sofisticadíssimo em termos de emissão para preservar o meio ambiente. Então é ótimo, vamos preservar o meio ambiente.
Só que o caminhão ficou de 15% a 30% mais caro. Aí você não consegue vender. Então, na prática, você teria um caminhão mais caro, ninguém comprando, a frota envelhecida, andando com um caminhão velho, com risco de segurança e poluindo. Então, e a fábrica parando, porque não conseguia vender. Então, é uma coisa momentânea, é para este momento. Depois a economia retoma o seu rumo normal. O senhor falou, né, que há um valor reservado específico, no total 1,5 bilhão, né, para toda essa iniciativa, esse programa que já começou a valer assim que a medida provisória já foi publicada. Débora, está valendo para o carro já, para o caminhão e para o ônibus. E vans também, vice-presidente? Vans também, está incluído no ônibus. Enquanto durarem os estoques, é isso? Do dinheiro? Tem uma data para acabar? Não, é o dinheiro. Então, quando o dinheiro acabar? Quando o dinheiro acabar. Qual que é a previsão do governo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando 15 dias só para a pessoa física comprar. Então, o carro, a locadora vai poder comprar, mas só daqui 15 dias. Então, esses primeiros 15 dias só pode pessoa física, porque é ajudar quem está precisando trocar o seu carrinho. Depois de 15 dias, aí todo mundo pode, a pessoa física e também a jurídica. A mesma coisa no caminhão e no ônibus. Então, quem tiver a possibilidade, é bom correr. Isto, exatamente. Certo. Bom, e da onde vem esse dinheiro? A gente sabe, né, foi noticiado, o senhor, juntamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falaram sobre a volta do recolhimento do tributo federal em cima do óleo diesel. Isso vai desagradar, agrada de um lado os caminhoneiros, mas pode desagradar de outro. Como é que é essa matemática, vice-presidente? Na realidade, Débora, quando a gente fala assim, o governo está abrindo mão de uma arrecadação de 1,5 bilhão. Primeiro, ótimo, porque você está reduzindo um pouco a carga tributária, está desonerando o produto e beneficiando a população. Mas, na realidade, a renúncia fiscal será muito menor. Você não venderia o carro, não venderia o ônibus, não venderia o caminhão. Agora vai vender. E eles vão pagar IPI, PIS e COFINS, além do ICMS para os estados. Então o governo vai recuperar grande parte desse dinheiro, que na hora que vende, entra mais imposto. Então recupera uma grande parte. É que do ponto de vista legal, você não pode contar essa receita extra que você vai ter. O diesel, ele voltaria o tributo em janeiro. Então, a medida provisória, que a lei que levou até dezembro a isenção, ela termina em dezembro. Então, de qualquer forma, voltaria em janeiro. Só que voltaria 35 centavos a mais. Agora antecipou, volta no meio de setembro, volta no começo de setembro. Mas não é 35, 11 centavos. O que eu acho? Eu não posso afirmar isso porque ninguém sabe o que vai acontecer até setembro. Mas pode não ter aumento nenhum. Porque dependendo do preço do petróleo, a Petrobras pode não aplicar, ela pode absorver. Então a gente não pode afirmar isso agora, mas há uma grande expectativa de que não tenha efeito. Porque a Petrobras, dependendo da oscilação do preço do petróleo, ela pode absorver. E mesmo que tivesse, é quase um quarto do valor anterior, que era 35, 36 centavos, agora seria 11 centavos. Então antecipa em setembro e depois em janeiro o restante. Em janeiro automaticamente voltaria. Não voltará mais o gás de cozinha, mas o óleo voltaria em janeiro. Acho que isso é importante dizer sobre o gás de cozinha. É importante o gás de cozinha, porque ele socialmente é muito importante. Então não vai ter aumento de gás de cozinha, não, essa é por uma enquanto. Decisão do presidente Lula, mas eu acredito que ele deve manter a isenção. Por quanto tempo? Aí vamos aguardar. Certo, mas o senhor diz assim, que imagina que não em setembro essa volta. Com certeza, com certeza. Acho que nem em janeiro. Ai. E a outra boa notícia, Débora, é o biodiesel. Porque você ajuda o agro, a agricultura familiar. Lá atrás, o presidente Lula, no primeiro mandato, fez o B3. O que é B3? 3% do diesel, eu troco o diesel por óleo vegetal. Polui menos. Deu tão certo que virou B7, B10, B13. Então, 13% do diesel eu deixo de importar diesel dos Estados Unidos,
porque uma parte era importada, e usa o óleo vegetal, óleo de soja, óleo de dendê, óleo de mamona. Isso, infelizmente, no governo anterior baixou para B10. Agora voltou para B12, o ano que vem 13, depois 14, depois 15. E para em 15. Então, 15% do diesel vai ser óleo vegetal, polui menos, diminui a importação de óleo diesel e gera emprego no Brasil. No agro grande, que faz soja, esmaga a soja para fazer farelo, sobra o óleo. Então vai utilizar o óleo. Isso ajuda a baratear o farelo, barateia o frango, barateia a carne, que você precisa do farelo. E o pequeno agricultor, que vai poder produzir o óleo de a mamona, o dendê, e depois as cooperativas também esmagam e fazem o óleo vegetal. Eu li alguns comentários, assim, editoriais, etc., dizendo que, olha, essa diminuição que a gente está falando de carro popular, né, que hoje em dia, como o presidente Lula diz, né, nem é popular, um carro de 70 mil não dá para chamar de popular, mas que baixa aí, 8 mil reais, vai ficar com 60 mil reais, continua não sendo popular. E a crítica é, olha, o governo está fazendo toda uma engenharia e não vai ajudar o mais pobre, vai ajudar a classe média alta. O senhor concorda? Por que eu acho que vai ajudar? Porque não vai cair só o preço do carro novo, vai cair do usado também. Então vai beneficiar. Agora, o que aconteceu na prática? Nós temos capacidade de produzir 4,5 milhões de veículos. Já chegamos a produzir 3,8 milhões por ano. Estamos produzindo 2 milhões e 100. Quer dizer, 50% das fábricas estão ociosas. E quem que trabalha nas fábricas? E a indústria automobilística, ela é a cadeia muito longa. Até chegar na fábrica, você fabrica o minério, você fabrica o vidro, você fabrica o couro, você fabrica a borracha, a seringueira. A fábrica industrializa e pós-fábrica, oficina, concessionária, autopeças. Essa cadeia são 1,2 milhões de empregos. E não tem país que seja forte, cresça, sem indústria forte. Não pode. Você pegar os países mais fortes do mundo, pagam melhores salários, melhor renda, tem uma indústria forte. E um fato interessante, o que aconteceu? Caiu a venda de carro. Aumentou de moto. Então, muita gente que tinha um carrinho passou para moto e aumentou o acidente. Isso é uma coisa até de saúde pública, porque você tem muito acidente. A terceira causa de mortalidade no Brasil é acidente rodoviário, é carro e moto. Então, isso vai também ajudar a família que está ali com a motinha poder ter um carro ainda que usado. E é transitório, é neste momento. Porque lá na frente vai cair os juros. Ora, cair os juros, a economia vai tomando o seu rumo. Isso que eu queria perguntar para o senhor, que no começo da conversa o senhor disse assim, olha, tem essa iniciativa, né, do governo agora, com esse provisionamento, 1,5 bilhão, né, enquanto durarem os estoques do dinheiro, e depois a gente acredita na retomada da indústria. E aí eu queria dizer, o senhor já deu um argumento, que é a questão da expectativa de baixa dos juros imediatos, que é da Selic. A que mais o senhor atribui essa expectativa de que esse empurrão inicial possa se perpetuar e melhorar, realmente aquecer a indústria automobilística? Eu acho que tem 3 fatores, Débora, que são importantes e é fácil o telespectador entender. É um tripé: juros, imposto e câmbio. O câmbio está bom, dólar a 4,80, 4,90, R$5, ele é competitivo, ele ajuda as exportações brasileiras. Em maio, nós tivemos recorde de exportações, 33 bilhões de dólares no mês, foi recorde, então no mês de maio. Então o câmbio está bom. O imposto, nós estamos baixando, coisa boa. Eu, como governador, baixei imposto do sapato, da roupa, do etanol, sempre que podia dava uma reduzidinha de imposto. O senhor foi governador de São Paulo. Isso, para poder ajudar a renda da população, a economia rodar, a roda da economia girar, emprego, renda, vende mais, produz mais, melhora a renda, salário. O terceiro é juros, é custo de capital.
os juros futuros já está em queda. E com o novo arcabouço fiscal, aquele novo regime fiscal aprovado com 372 votos na Câmara e já está no Senado, na CAI, o relator é o senador Omar Aziz, eu acho que vai derrubar também os juros. E vai aprovar no Senado? Vai aprovar no Senado, acho que aprova nos próximos dias aí. Aliás, Débora, uma coisa que muita gente comenta, olha, o presidente tem dificuldade com o Congresso, com a Câmara, com o Senado. Nós conseguimos 372 votos no novo regime fiscal sem troca-troca, sem ter que, ó, dou isso para você me dar isso. Não, é prova de maturidade política. Quando você tem um bom projeto e bons argumentos e faz o diálogo, o legislativo responde bem. Então, 372 votos nós tivemos na aprovação do novo regime fiscal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já que o senhor tocou nesse assunto, ele chama para si essa conquista, diz que conseguiu empenhando o capital político pessoal dele e convencendo ali o Centrão, que não é, especialmente o Centrão, que não é uma bancada, que não é uma base aderente ao governo, né, que ela vai e volta, mas ele disse, olha, a partir de agora o governo que ande com as suas próprias pernas, o senhor viu essa declaração, e ele diz, não vai mais empenhar neste momento o prestígio dele pessoal. Isso preocupa? Olha, Débora, essa é uma tarefa coletiva, né? Envolve executivo, legislativo, as duas casas, Câmara, Senado e a sociedade. Né? Se a sociedade entende que é importante, que ajuda o país, isso se reflete no parlamento. Agora, o presidente da Câmara tem mérito nesse trabalho, é indiscutível. Como vai ter mérito na reforma tributária? O empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Pacheco, vai fazer diferença na aprovação da reforma tributária, que também vai ajudar a economia e vai ajudar muito a indústria. Por quê? Porque ela tira a cumulatividade. Hoje, quando você exporta, eu, quando exporto, não pago imposto, mas eu já paguei até exportar. Então, eu acumulo esse crédito, você fica com um problemão. Isso acaba na reforma tributária. A reforma tributária é uma reforma estruturante que leva à eficiência econômica. Ela vai se traduzir em mais emprego, mais empresas, mais investimento e mais exportação. Ontem o grupo de trabalho da reforma tributária apresentou um resumo, né, desses 3 meses de trabalho e o relator disse, olha, não haverá aumento de carga tributária. Eu sei que é um projeto ali do Congresso, mas muito discutido também com o governo e que eles chamaram também, né, para conversar sobre esse assunto. O senhor atesta, o senhor garante que não vai ter aumento de carga tributária para as pessoas, para o cidadão? Olha, o objetivo, Débora, é não ter nenhum aumento de carga tributária, é ser neutro. Neutro, não é para aumentar nem para diminuir. O que ele busca, a reforma, é simplificação. Eu troco 5 impostos por 1. Eu reduzo o custo Brasil. Hoje uma empresa tem uma despesa enorme para ter, além da carga tributária ser alta, o imposto ser alto, ainda para pagar é caro. Tal é a burocracia. Então vai simplificar, desburocratizar, reduzir custo Brasil, ajudar as exportações, trazer investimento para o Brasil. O mundo está de olho no Brasil. Nós temos tamanho, 5º maior país do mundo, população, 220 milhões quase, minério, ouro, petróleo, gás natural, energia terras, limpa. energia limpa, hidroelétrica, eólica, solar, poder fazer hidrogênio verde. A pergunta sempre foi, onde é que eu produzo bem e barato? Hoje é, onde é que eu produzo bem, barato e consigo compensar a emissão de carbono? Brasil, não tem outro. Então nós vamos poder trazer muito investimento para o Brasil. Vice-presidente, num governo presidencialista, de coalizão como é o nosso, dizem que é legítimo que, por exemplo, o parlamento ajude a garantir a governabilidade do governo. E, para isso, faz parte também
participar de alguma maneira do governo. E isso a gente traduz na participação em ministérios, indicações para ministérios e tudo mais. Tem gente que chama de loteamento, tem gente que chama de presidencialismo de coalizão. O senhor acha que é possível que o governo faça algumas mudanças pontuais em ministérios que hoje não representam um partido ou um grupo político que também quer garantir essa governabilidade para o governo? Olha, imagine o seguinte, o meu partido te apoiou, então você ganhou. Nós temos responsabilidade com o governo, porque nós ajudamos. Se nós temos responsabilidade, nós temos que ajudar a governar. Então é natural que os partidos participem do governo. O que é importante é escolher os melhores quadros. Então você busca os melhores quadros e fazer esse trabalho em torno de um programa de governo, que o presidente Lula foi muito claro: desenvolvimento inclusivo, os mais pobres poderem também acabar com a fome no Brasil, desenvolvimento com estabilidade e previsibilidade, não vai ter nada de repente se acordou e teve um problemão, previsibilidade, estabilidade. Nós estamos com inflação de 4,07 ao ano. Isso é uma das menores do mundo, menor que os Estados Unidos, menor que a Europa. Tem país europeu com 8% de inflação e com sustentabilidade, preservando o meio ambiente. Então é em torno desse programa, dessa proposta, que você faz uma aliança. A escolha de ministro é do presidente da República. Então o presidente montou um bom ministério e possíveis substituições, aí cabe ao presidente. Porque até a gente conversou com o líder lá no Senado, Jacques Wagner, que ele falou justamente isso, que ele falou, olha, é importante que a escolha do ministério também, o ministro represente também um grupo que apoia o governo, faz sentido, né? Claro, se você está lá representando o seu partido, né? Nós temos uma dificuldade a mais, Débora, que é o seguinte: você tinha antigamente menos partidos no Brasil. Então você tinha, o Montoro foi governador de São Paulo, eu era deputado estadual. O partido dele tinha maioria, você governava com um partido, e tinha mais 4 ou 5. Hoje você tem mais de 20 partidos políticos. Vai melhorar com a cláusula de desempenho, chamada cláusula de barreira. Tanto é que as federações já estão se antecipando, mas o Brasil precisa ter menos partidos, porque essa fragmentação parlamentar dificulta a governabilidade de todo mundo, não é só federal não, estadual também e municipal. Mas nós vamos chegar lá, a cláusula vai ano a ano exigindo um percentual maior e você vai reduzindo o número de partidos. Vice-presidente, falando mais sobre indústria, aqui, porque eu também, né, o senhor é ministro, então falando da sua pasta também, a indústria automobilística, ela representa cerca de 20% da atividade industrial. Então, aqui a gente explicou, né, acho que o senhor explicou muito bem em detalhes, já um pontapé inicial aí para ajudar essa indústria que é tão importante e tão representativa no Brasil. E os outros 80%? Quais são os planos do Ministério, do governo, para ajudar também a estimular, né, porque foi uma promessa do senhor e uma promessa do presidente Lula, a reindustrialização do país? Olha, agenda de competitividade. Por que o Brasil teve, ao longo das últimas décadas, uma desindustrialização precoce? Então, por isso a gente fala não numa reindustrialização, mas uma neo-industrialização, uma nova industrialização. Então, todos esses setores vão ser apoiados. O que nós precisamos ter? Carga tributária, a reforma tributária. A indústria está super tributada e as exportações brasileiras. Então, a reforma tributária ajuda muito toda a indústria. Aliás, não só a indústria, todos os setores. Mas aí no sentido só da simplificação ou de diminuição de tributos? Não, no novo modelo, que você troca 5 impostos de consumo por um IVA,
por um imposto de valor agregado. Eles estão vendo o dual, né? Ou Mas... dual, ou dual. Você junta 3 federais num IVA e ICMS e ISS no outro. Uma segunda questão, custo de capital. Eu não vou fazer uma fábrica só com o meu dinheiro, eu preciso emprestar de longo prazo. Então, o custo do dinheiro é importante. O BNDES não financia bem de consumo, ele não vai financiar o carro, mas ele financia bens de capital. Montar uma empresa, comprar máquina, equipamento. Então, é importante você ter crédito, e um crédito mais acessível. Pesquisa e inovação. Você tem que estar na frente aí da pesquisa, né, da inovação. Então, foi aprovado TR, é o menor juros que existe para pesquisa, inovação e digitalização. Educação de qualidade, educação básica e formação profissional. Hoje faltam profissionais na área de TI. Não tem desenvolvedor de software, design, cientista de dados, engenheiro de computação. Então, o governo está focando nessas áreas para melhorar a formação profissional. Desburocratização. Exportação de frango. Nós, lá no MIDIC, no Ministério da Indústria, exportava frango para o Reino Unido e União Europeia. R$ 166 por guia. Você tem que ter uma licença de localização. Papel, R$ 166 por guia. A partir de março, zero. Não paga mais nada, nada, nada. É tudo digital. Simplificar tudo, desburocratizar. As licenças vão ser múltiplas. Importação e exportação. Logística. O Brasil é o 5º maior país do mundo. Como é que você tira a soja do Mato Grosso até chegar no porto e ir para o norte do mundo, que compra a soja, o minério de ferro, o petróleo bruto, né? Então, logística, precisa ter ferrovia, hidrovia, rodovia, integração de modais, gasodutos. Então, eu diria que você tem uma pauta, não é um item, não tem uma bala de prata, mas você tem uma tarefa, um dever de casa aí para cumprir com todas essas etapas. Mas eu tenho certeza que nós vamos recuperar a força da indústria brasileira. São tantos itens e eles são tão complexos, isso tudo vai demorar muito? É dia a dia, né? Isso aí é uma tarefa, cada dia você tem que... Eu coloco na minha mesa lá a listinha e vou ticando, né? Então, todo dia faz o dever de casa. Não tem mágica. Quem prometer que tira da cartola vai mentira. É trabalho, é sacrifício, são reformas estruturantes. O Brasil ficou caro, Débora. Então é caro para quem vive aqui dentro, consome menos, e é caro para exportar. Se acaba exportando mais produto primário. Soja, minério de ferro, petróleo bruto. Nós precisamos, e a outra é reconquistar mercado. Esse é um fato importante. Acordos internacionais. Por isso que o presidente Lula está viajando. Quando vai à Argentina e Uruguai, é América Latina, Estados Unidos, é o maior investidor no Brasil, China, maior comprador brasileiro, Japão, grande parceiro, Europa, possibilidade de acordo, Mercosul, União Europeia. E nós precisamos começar pelos vizinhos. Vou dar um exemplo. Canadá, Estados Unidos e México, 50% é entre eles o comércio, é intrarregional. O mundo é globalizado, mas o comércio é regional. Europa, União Europeia, 60% é entre eles. ASEAN, 70% é entre eles. Na América Latina, 26%. Hoje eu recebi o pessoal aqui do CEPAL. Nós precisamos fortalecer o comércio intrarregional. Que é para onde a gente vende caminhão, carro, autopeças, geladeira, a gente vende produto industrial. É para os nossos vizinhos. Então nós precisamos reconquistar o mercado da região. E quando a gente fala vizinho, a gente não pode excluir a Venezuela. Ninguém. Por uma questão ideológica. Nós não temos que entrar em assunto interno de outros países. Nós temos que fazer comércio com todo mundo. Aliás, a Venezuela ficou 4 anos sem cobrada, porque ela tinha uma dívida, porque ela ficou sem acesso a dólar, ficou 4 anos sem cobrada. Veio aqui o governo da Venezuela, foi cobrado. E tenho certeza de que vai pagar. Será que vai pagar? Vai, porque você pode, por exemplo, ela é exportadora de petróleo.
Então você tem 1000 maneiras de fazer esse acordo. Nós não devemos. O Brasil tem uma vantagem, Débora. Ele não tem contencioso com ninguém. O Brasil se relaciona com a China, com os Estados Unidos. Isso é um lado positivo. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, o senhor passou por esse assunto, mas vamos voltar. Em relação à queda da inflação, saiu IPCA e a inflação do mês ela está abaixo até das expectativas do mercado. Como é que o senhor avalia isso? Muito positivo, quer dizer, 4,07 a inflação de um ano. E olha que o mundo tem inflação alta. Então, isso é que vai ajudar a derrubar os juros. Porque a inflação que nós temos não é por demanda. Você não tem todo mundo que porque geralmente a inflação ela ocorre porque todo mundo quer comprar os produtos, você tem uma grande demanda, não consegue atender todo mundo, o preço sobe. Então você aumenta os juros para segurar um pouco a demanda e não ter inflação. Aqui não é de demanda, era preço da guerra, problema da guerra da Ucrânia com a Rússia, petróleo que subiu, então não é de demanda. E aqui, não, mas há uma preocupação fiscal. Bom, está aí o novo regime fiscal que vai garantir que a nossa dívida, depois de estabilizar, ela vai cair. Então, isso dá uma segurança do ponto de vista fiscal. Certo. O senhor me falou que na sua mesa o senhor tem uma lista, a gente já está quase acabando. O senhor tem uma lista, né, de várias coisas que o senhor vai ticando. Queria que o senhor tentasse antecipar aqui para a gente, em primeira mão. Seguinte, a gente sabe que não é um item só, né, para você conseguir essa neoindustrialização, vou adotar a expressão agora que o senhor me ensinou, mas o governo decidiu, né, o senhor e o presidente Lula e todo o ministeriado, vocês decidiram fazer um movimento especificamente aí para a indústria automobilística e para o consumidor. Qual vai ser o próximo setor que vai ganhar aí digamos assim, um incentivo? Olha, todos, de maneira geral. Quando o presidente Lula anunciou agora na Bahia, na feira de Luiz Eduardo Magalhães, 7,6 bilhões de reais para o Plano Safra. 3,6 bilhões Plano Safra para a agricultura e 4 em dólar. Para quem exporta, recebe em dólar, você pode financiar em dólar. Com isso, você está ajudando todo o agro e a agroindústria, indústria de alimentos. Aliás, quando eu digo eu estou aumentando o percentual de bio no diesel, eu estou estimulando a indústria do biodiesel. Está para inaugurar agora na Lapa, no Paraná, do lado de Curitiba, uma nova fábrica e o anúncio de uma outra planta industrial. O que é isso? É biodiesel. Acabamos de inaugurar agora em Aporé, em Goiás, uma usina de álcool e bioeletricidade. Por quê? Porque voltou o estímulo ao álcool. Tinha um diferencial entre a gasolina e o álcool de 45 centavos, que tinha desaparecido. Se acaba com o álcool, que é uma energia muito mais limpa. Então voltou esse diferencial. Vai agora inaugurar outra em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A indústria de celulose e papel está crescendo mais que o agro, até impressionante, porque o Brasil tem vantagem competitiva. A árvore aqui tem solo, água e sol. Ela cresce mais depressa. Então nós vamos ser o campeão da produção de celulose e papel para o mundo. Então a indústria de silvicultura cresce forte. Então você vai procurando identificar os problemas e vai estimulando. Energia limpa, energia eólica, energia solar, crédito é importante. O governo está abrindo agora leilão para transmissão de energia. Então você vai ter uma indústria fortíssima aí. E a transmissão, para você, não adianta eu produzir energia se eu não consigo levar para o consumidor. Então vai ter um grande leilão de transmissão de energia. Petróleo e gás. O Rio de Janeiro, agora o ano que vem, entra em operação a Rota 3. Essa Rota 3 leva o gás natural para Itaboraí, no Rio. Esse gás natural vai ajudar a indústria de cerâmica, indústria de vidro, indústria química, indústria de fertilizantes. Então, aliás,
Nós estamos no Ministério da Indústria com o Conselho dos Fertilizantes, para o Brasil ficar menos dependente. Hoje você importa a maioria dos fertilizantes. Se o Brasil é o maior exportador de proteína animal e de proteína vegetal do mundo, você não pode depender tanto lá de fora. Precisa crescer essa indústria de fertilizantes. Então, estamos trabalhando, o conselho vai ser instalado esse mês, chamado Conferte, com a participação do Ministério da Agricultura, do MDA, Desenvolvimento Agrário. E na prática, como é que desenvolve isso? Então, você traz todo o setor privado, você que produz fósforo, quais são os gargalos? Vamos identificar e resolver. Você que produz nitrogênio, o problema é o gás natural, preciso ter mais gás natural. O Brasil hoje produz 50 milhões de metros cúbicos de gás natural. Há uma expectativa que em 10 anos possa dobrar. Já o ano que vem, 15 milhões de metros cúbicos a mais. Então isso é fundamental para a indústria. O senhor e o presidente Lula, os senhores sempre repetem que meio ambiente e produção, eles não têm que ser antagônicos, que dá para caminhar juntos, mas a gente tem atualmente no governo ali, até interministerial, uma questão que é a exploração do petróleo lá na foz do Rio Amazonas, na região norte do Brasil. Como é que vai ficar decidido esse imbróglio, vice-presidente? Olha, eu sou daqueles que entendo, Débora, que é possível você conciliar desenvolvimento e preservação ambiental. Por exemplo, desmatamento da Amazônia. Quem é que está fazendo? Não é o setor produtivo, não é industrial, não é agricultor, é grileiro de terra, é falta de fiscalização, é grilagem na expectativa de que amanhã o governo dá o título e ele vende a terra. Então não tem nada a ver com desenvolvimento, precisa ser coibido. Desmatamento ilegal, zero. Questão ambiental, nós estamos trabalhando o dia inteiro para melhorar o biodiesel, passa de 10 para 12, vai chegar a 15, eu estou cuidando da qualidade do ar, do meio ambiente, água, estou fazendo mais saneamento básico, o etanol, há um estudo, hoje a gasolina tem 27% de álcool, passar para 30%, você vai ajudar o meio ambiente. Petróleo e gás, nós vamos substituindo gradualmente o chamado combustível fóssil. A Petrobras tem que provar para o IBAMA de que a prospecção que ela pretende fazer para saber quanto tem de óleo e gás, que isso não tem risco ambiental. Eles já prometeram. Então, e é dever do IBAMA ser rigoroso. Então, o IBAMA tem que ser rigoroso e a Petrobras tem que mostrar que ela tem. E a Petrobras é das melhores empresas do mundo, do mundo. Quem é que foi lá no pré-sal a mais de 5 mil metros de profundidade tirar petróleo e gás? É impressionante a tecnologia. Então, cabe, não tem que brigar os dois, tem que um ser exigente. Olha, eu quero aqui todas as garantias. E o outro tem que atender às exigências. Então, hoje em dia, a bola está agora com a Petrobras, que precisa responder a mais exigências. Exatamente. E o senhor acredita... E tem o dever de fazê-lo. E o senhor acredita que eles terão condições de provar que realmente estão preparados para um eventual acidente, enfim, ali na foz do Amazonas? Olha, eu acho que sim, porque se você pegar o pré-sal, chamada Bacia de Santos, que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo, grande parte das reservas estão Rio de Janeiro e São Paulo, é um sucesso, quer dizer, é impressionante. Então, agora, e outra coisa, não é para extrair nada, é só para fazer prospecção, para verificar quanto tem, quanto não tem. Essa margem equatoriana, ela vem da Colômbia. Então, a Colômbia já tirou o petróleo. A Venezuela estava na OPEP, das grandes produtoras do mundo, e está voltando. A Guiana, a antiga Guiana inglesa, quer até contratar a Petrobras. O Suriname está fazendo prospecção, é a mesma margem, e vem para o lado brasileiro. Seria importante para o Brasil? É importante, agora, é preciso ter todos os cuidados ambientais. Se você tiver todas as exigências
atendidas e é dever do IBAMA ser rigoroso, ótimo. Não tem, não faz. Falando ainda sobre essa questão ambiental, também vi críticas falando, porque o governo vai incentivar carros, caminhões, são poluentes, por mais que haja esses critérios, né, que o senhor falou, enfim, quanto menos poluente, maior o desconto, etc. E a questão do carro elétrico, quando é que vai ser uma realidade no país? O problema do carro elétrico é bateria, porque ela é muito cara. Então, se a gente tem dificuldade de comprar um carro de 59 mil reais, imagine um carro de 200 mil reais. Ela é cara a bateria. Você pegar um ônibus, ele custa em média 800 mil. O elétrico, 2 milhões e meio, 3 vezes mais caro. O que eu acho que vai acontecer? Já tem uma empresa, aliás, chinesa, GWM, Great Wall Motors, em Iracemápolis, em São Paulo, trabalhando full time. Em maio do ano que vem, agora em maio, já nós teremos fabricado no Brasil a primeira caminhonete híbrida, etanol elétrico. Eu acho que isso vai crescer. O etanol, se você pegar do poço à roda, ele polui menos que o elétrico. Se você pegar do poço à roda, o etanol, porque eu, para ter etanol, preciso plantar cana. E para plantar cana, eu fixo carbono no solo. Eu tiro o carbono do ar e fixo no solo. Então, eu acho que o Brasil vai caminhar para o híbrido, etanol elétrico. Pode ter elétrico puro, nenhum problema. Agora, nós estamos levando em consideração nesse programa do carro popular, porque um dos 3 principais itens é menor emissão de carbono. Então, as montadoras todas, se eu fabricar um carro menos poluente, eu vou ter mais estímulo. A MP, que está garantindo esse desconto todo, ela tem data, na verdade, ela dura 120 dias e depois o Congresso pode ou não confirmá-la, né, para ela não caducar. E também você tem um valor ali limitado, que quando acabar esse valor, tudo volta ao normal, se o governo não tiver planos de renovar. O senhor acha que até lá dá para chegar, dá tempo de chegar ainda aos carros elétricos, por exemplo? Olha, o carro elétrico, nós vamos caminhar para isso. Mas acho que o Brasil tem uma oportunidade que os outros países não têm, que é o híbrido, é etanol elétrico. E essa é a realidade para o ano que vem, já fabricar aqui no Brasil o híbrido etanol elétrico. Então você tem uma vantagem aí extraordinária. E por que é passageiro esse estímulo? Porque ele é emergencial. Você tem uma crise neste momento e nós estamos fazendo isso, Débora, não é o que foi feito no passado. Eu me lembro, eu era jovem, o Fusca virou pé de boi. Não, é pé de boi. O Gordini virou teimoso. O DKV virou caiçara. Sua geração não sabe nada disso, mas os mais experientes aí vão lembrar. O Fusca virou pé de boi, o Gordini teimoso e o DKV caiçara. Só que o carro foi depenado, ele não tinha nem para-choque. Eu tenho um primo meu que tinha um pé de boi. Você entrava no carro, o porta-luva não tinha tampa, era um buraco. Era para ficar mais barato? É lógico. Você saía com o carro, caía tudo que estava no porta-luva. Então o carro não foi tirado nada. Tecnologia de ponta, freio ABS, ar-condicionado, airbag, segurança, nada. E está dando um estímulo baseado para reduzir o preço do mais barato, para preservar o meio ambiente. É um carro verde, ecológico, você está estimulando aquele que tem cuidado ambiental e densidade industrial. O Brasil não pode abrir mão da indústria. A indústria é fundamental. O senhor acha que se for um grande sucesso, vocês conseguem arrumar dinheiro para arrumar mais dinheiro para dar um estímulo por um tempo mais prolongado? Olha, o reservado é 500 milhões para o automóvel, 700 para o caminhão, porque ele é mais caro, e 300 para o ônibus, porque a frota é menor. E quero destacar
O governo vai abrir mão de muito menos, porque ele vendendo, ele recupera grande parte disso com a receita. É a minha tese que eu sempre defendi. É preciso ter um pouquinho menos de imposto e vender mais, e fazer a roda da economia girar. Certo, o senhor não me respondeu. O senhor acha que pode ou não? Hoje, esse é o teto. E a minha última pergunta, já fiz todas as perguntas de trabalho, do Ministério, Vice-Presidência, governo, agora eu quero fazer uma pergunta pessoal. O senhor, quando era governador, de vez em quando ia lá para o seu sítio em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, porque eu sei que o senhor gostava de mexer lá na sua horta. Agora o senhor está morando em Brasília, mal vai para São Paulo, quero saber se no Jaburu tem uma hortinha lá para o senhor mexer. Hortona, aliás, toda a verdura, o Jaburu é uma fazendinha, né, grande lá, tem uma horta enorme, toda a verdura é de lá. Quero saber se o senhor se aventura lá. Ainda não, mas logo, logo vou. Muito... Porque Débora, eu sempre morei na zona rural, meu pai era veterinário, então a gente morava na fazenda que ele trabalhava. Em Pinda eu não tenho casa na cidade, sempre a minha família morou na zona rural. Meus filhos cresceram, um sítiozinho pequenininho, mas eu sou apaixonado. O senhor está gostando de Brasília? Eu já morei aqui 8 anos. Eu fui Deputado. 2 vezes deputado federal e eu trouxe a família para cá. Porque normalmente o deputado fica nesse negócio de terça e quinta. E os meus filhos estudaram em Brasília, na escola Maria Auxiliadora. Então eu morei aqui 8 anos. Eu gosto de Brasília, é uma bela cidade. Vice-presidente, muito obrigada pela entrevista e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado a todos os telespectadores. Eu aguardo vocês na próxima edição do nosso programa. Até lá!